Você já percebeu que pessoas atravessam crises, doenças, dívidas, acidentes e, ainda assim, parece que uma mão invisível as protege, enquanto outras, que oram e pedem ajuda, vivem como se estivessem sempre sob ataque? E se eu te dissesse que isso não é sorte, mas uma lei espiritual em ação, e que o Salmo 91 revela a mesma dinâmica da lei da atração que Florence Scovel Shinn ensinava? Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar o Salmo 91 em um decreto de proteção e provisão, capaz de alinhar sua vibração com o socorro de Deus, mesmo que hoje você se sinta cercado por problemas. Imagine, Nova York, anos 1920. Enquanto muitos recitavam salmos com os lábios, uma mulher de chapéu simples e Bíblia gasta caminhava pelas ruas. Era Florence Scovel Shinn. Divorciada, criticada, vivendo numa época em que mulher não podia ensinar sobre prosperidade, ela via textos como o Salmo 91 como códigos vivos, leis reais como a gravidade. Para ela, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não era só um versículo bonito. Era uma instrução de como habitar um estado de consciência em que a presença de Deus é mais real do que qualquer perigo externo. Talvez você já tenha orado o Salmo 91, deixado a Bíblia aberta, ungido portas, pedido para Deus te proteger. E mesmo assim, sente que vive fugindo. Ninguém te explicou que não é a repetição mecânica que ativa esse salmo. É o estado interno onde você mora. É aí que a lei da atração entra. Você não atrai só o que fala, mas aquilo em que realmente acredita enquanto fala. A boa notícia: você não vai precisar decorar fórmulas complicadas. Não é sobre repetir 1000 vezes, nem sobre merecer com esforço. Hoje você vai aprender a usar uma única chave: transformar o Salmo 91 num decreto alinhado com a fé que Florence chamava de certeza tranquila. Uma frase simples, no momento certo, com a postura certa, que abre um portal de proteção, provisão e livramento sobre a sua vida. E, antes de revelar essa chave, você precisa entender quem era essa mulher que ousou unir Bíblia, fé e lei mental, e como percebeu, na prática, que Deus se move através daquilo que você pensa, sente e decreta todos os dias. Antes de virar referência mundial em manifestação, Florence era, aos olhos do mundo, apenas uma artista falida com uma Bíblia na mão e um coração quebrado. Ela estava sentada sozinha em seu pequeno apartamento, numa noite fria, rodeada por contas, cartas de cobrança e a sensação sufocante de estar abandonada, por pessoas, pela vida e talvez até por Deus. O silêncio da casa parecia gritar. Foi ali, entre pincéis sem uso e quadros encostados, que ela abriu a Bíblia quase por instinto e seus olhos caíram num trecho que mudaria tudo. Seja feito conforme a tua palavra. Ela ficou parada, olhando para aquela frase como se fosse um código. Seja feito conforme a tua palavra, não conforme o seu medo, não conforme a sua conta bancária, não conforme o que os outros acham possível. Naquela noite, ao invés de pedir, ela decidiu decretar. Em vez de repetir, Deus, me ajuda, estou perdida, ela se levantou, olhou para o vazio do ateliê e disse em voz firme: por direito divino, meu caminho está aberto e meu suprimento perfeito já está a caminho. Nada e ninguém pode impedir o plano de Deus para mim. Em poucos dias, encomendas começaram a surgir de lugares que ela jamais teria imaginado. Para Florence, aquilo não foi coincidência, foi lei. Com o tempo, ela começou a perceber algo poderoso. Os textos bíblicos, que muitos tratavam como oração de desespero, eram, na verdade, fórmulas de alinhamento. Quando Florence lia o Salmo 91, por exemplo, ela não via apenas consolo, via instruções de consciência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para a maioria, isso era poesia. Para ela, era uma chave. Habitar não é visitar Deus com medo uma vez por dia, é morar num estado interno de confiança. Direi do Senhor,
Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não era frase bonita, era decreto vibracional. Era a lei da palavra falada, alinhando a mente com a proteção ativa de Deus. O princípio central que Florence descobriu é simples e radical ao mesmo tempo. O universo é um espelho da sua convicção. Ele não responde ao que você repete com a boca, mas ao que você se tornou por dentro enquanto repete. Quando você recita o Salmo 91 tremendo de medo, o campo lê medo. Quando você declara o mesmo salmo como verdade já cumprida, o campo lê certeza. A lei da atração, nesse nível, não é pensamento positivo barato. É o eco da sua fé real. Você não atrai o que quer, atrai o que você é, ela dizia. Habitar no esconderijo é ser alguém cuja identidade está ancorada em Deus, não no perigo. Florence entendia que cada frase do Salmo 91 é um código. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é promessa mágica para quem vive em pânico. É a descrição de uma consciência que se recusa a se alinhar ao caos coletivo. Enquanto o mundo vibra em medo, essa pessoa vibra em confiança e, pela lei espiritual, aquilo que ela observa de dentro do esconderijo não consegue alcançá-la na mesma intensidade. Não porque ela é melhor que ninguém, mas porque está em outra frequência. É como sintonizar outra estação de rádio. O ruído continua existindo, mas já não domina o seu ambiente interno. Só que, para chegar nesse entendimento, Florence precisou romper com 3 crenças muito comuns. A primeira é a ideia de que basta rezar de qualquer jeito e Deus que se vire para te proteger. Ela via, todos os dias, pessoas repetindo salmos como quem recita a senha, mas voltando a falar morte, fracasso e desgraça o resto do dia. Para ela, isso era como jogar fora a proteção que você mesmo invocou. A segunda crença que ela enfrentou era o medo de mexer com a mente, ser algo perigoso ou antibíblico. Florence respondia: antibíblico é ignorar que Jesus vivia dizendo: seja conforme a tua fé e não seja conforme o acaso. A mente não é inimiga, é ferramenta. A terceira crença era ainda mais sutil, a de que se você está sofrendo, então o salmo não está funcionando, logo Deus te abandonou. Florence via exatamente o contrário. Muitas vezes, o que chamamos de atraso é, na verdade, o tempo em que nossa consciência ainda está aprendendo a habitar no lugar certo. O Salmo 91 fala de laços, pestes, setas e noites escuras. Ele nunca prometeu ausência de desafios, mas prometeu uma posição. Debaixo de suas asas estarás seguro. Para Florence, a lei da atração espiritual é essa. Você atrai experiências compatíveis com o lugar interno onde você se esconde, no medo ou na confiança, no caos ou na sombra do onipotente. Então, quando você vê Florence ensinando decretos e afirmando que sua palavra é sua varinha mágica, ela não está inventando algo paralelo à fé cristã. Ela está apenas traduzindo em linguagem prática o que o Salmo 91 já dizia há séculos. O que você habita atrai o que você vive. O que você declara abre o que você experimenta. A vida não é uma loteria espiritual injusta. É um jogo de alinhamento. E hoje você vai aprender a alinhar sua boca, sua mente e seu coração com esse esconderijo, para que sua realidade comece a refletir a proteção e a abundância que Deus já decretou sobre você. E antes de avançarmos para as histórias de pessoas comuns que começaram a tratar o Salmo 91 como decreto e viram portas se abrirem, precisamos fazer juntos um primeiro movimento de alinhamento. Agora, faça algo simples e poderoso. Vá até os comentários e escreva, com calma e consciência: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo em total confiança. Não escreva correndo. Respire fundo antes. Sinta o coração. Perceba onde essa frase toca em você. Quando você escreve, não está apenas comentando um vídeo. Está ancorando uma decisão no plano físico. Está dizendo ao universo e a si mesmo: eu não moro mais no medo. Eu mudo de endereço espiritual hoje.
escreva, volte para cá. E então eu vou te mostrar, através de histórias reais, o que acontece quando alguém leva esse decreto a sério. Você já deve ter percebido que algumas pessoas parecem viver sob um guarda-chuva invisível. Enquanto tudo desaba ao redor delas, algo as sustenta. Não é sorte, não é privilégio, é alinhamento. E você vai sentir isso na pele enquanto escuta estas histórias. E atenção, cada uma delas segue o mesmo padrão que você está prestes a aprender. Preste atenção nas sensações do seu corpo enquanto ouve, porque, se algo arrepiar, não ignore. É sinal de que sua consciência está reconhecendo a verdade. História 1. A mãe que dormia com medo. Marina era mãe solo de 2 crianças. Trabalhava como auxiliar de cozinha num restaurante pequeno e vivia com a sensação de que a vida estava sempre prestes a desabar. Às vezes, ela dormia de luz acesa para não sentir medo do silêncio. As contas atrasadas, o aluguel por vencer, o ex-marido ameaçando tirar a guarda, o salário mínimo que evaporava em 2 dias. Um dia, ela recebeu uma mensagem da irmã. Vai abrir vaga na empresa onde trabalho, mas você precisa estar confiante na entrevista. Confiança era exatamente o que Marina não tinha. Na mesma noite, exausta, ela pegou a Bíblia que ficava aberta no Salmo 91, aberta, mas nunca praticada. Foi então que encontrou um vídeo antigo ensinando exatamente o que Florence dizia. O Salmo 91 não protege quem recita, protege quem habita. Aquilo bateu como uma martelada. Marina se levantou, foi até o espelho e fez algo que nunca tinha feito. Colocou a mão no peito e decretou, olhando nos seus próprios olhos: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou segura, e Deus abre a porta certa para mim. Ela repetiu uma única vez, e foi dormir. No dia seguinte, quando chegou ao trabalho, o dono do restaurante a chamou. Ela pensou que seria demitida, mas ele disse: vou vender o restaurante. Vou indicar você para gerenciar o lugar novo. Você tem liderança. Ela nunca pediu, nunca suplicou, nunca implorou. Ela habitou e a porta se abriu. Florence diria: o universo não responde ao medo pronunciado. Ele responde à certeza silenciosa. História 2. O homem que perdeu tudo e ganhou tudo de volta. Gilberto tinha 48 anos quando perdeu o emprego após 12 anos na mesma empresa. Ele não contou para ninguém. Saía de casa com a mochila, fingia que ia trabalhar e ficava sentado num banco de praça tentando entender onde foi que tudo deu errado. O desespero é um tipo de fome que só quem sentiu reconhece. 8 meses se passaram. Economias acabando, casamento estremecido, filhos perguntando por que ele estava sempre diferente. Um dia, ele ouviu um pastor falar sobre o Salmo 91 com um olhar muito parecido com o de Florence, como quem fala de uma lei, não de um consolo. O pastor dizia: direi do Senhor, Ele é a minha fortaleza. Dizer é decreto, fortalecer é alinhar. Você só atrai portas que combinam com a sua voz. Gilberto chegou em casa com algo novo dentro dele. Pegou um caderno e escreveu no topo da página: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e decretou: eu habito na fortaleza do Altíssimo, minha porta já está aberta. 4 dias depois, o telefone tocou. Era o ex-chefe, o mesmo que o havia demitido. Sem rodeios, ele disse: eu errei ao te tirar. Temos uma vaga melhor. Quer voltar? Gilberto chorou, não de vitória, mas de reconhecimento. Não era coincidência, era lei. Florence diria: quando você para de correr atrás, o que é seu corre até você. História 3. A idosa e a dívida impagável. Dona Ruth, 67 anos, viúva, acumulava uma dívida médica de 12 mil reais. Era aposentada e vivia contando moedas para comprar pão. Um dia, ao arrumar os livros do falecido marido, encontrou um caderno velho onde ele havia anotado uma frase de Florence: quando você entrega o medo,
Deus entrega o suprimento. Ela começou a chorar. Chorou pela dor, pela saudade, pela vida dura. Mas chorou também porque, pela primeira vez, entendeu que estava vivendo no salmo errado, no salmo do medo, não no salmo 91. Naquela noite, com a Bíblia aberta, ela colocou as mãos sobre o peito e disse algo simples, com a voz trêmula mas convicta: Eu entrego o medo. Eu habito na sombra do Onipotente. Meu suprimento chega agora. 11 dias depois, recebeu uma carta inesperada. Uma prima distante, que ela mal lembrava, havia falecido e deixado uma quantia para dividir entre os parentes. O valor que coube a ela? Exatos 12.400, 400 a mais do que ela precisava. Dona Ruth caiu de joelhos. Não era milagre aleatório, era resposta a um decreto. Florence resumiria assim: o universo sempre paga suas contas quando você muda o endereço da sua alma. Você percebeu o padrão? Nenhuma dessas pessoas tinha favorecimento. Nenhuma tinha força espiritual especial. Nenhuma estava vivendo uma fase fácil. Elas apenas fizeram uma coisa diferente. Elas habitaram no lugar certo antes de ver o resultado certo. E agora você vai aprender a técnica exata que transforma o Salmo 91 em decreto vibracional. Mas prepare-se. O que vem agora não pode ser desouvido. Depois disso, você não volta mais para a vida antiga. Respire fundo antes de continuar. Sério, não faça isso lendo correndo, não faça isso distraído, porque o que você está prestes a ouvir não é mais informação, é um portal. Florence dizia que, quando alguém escuta uma verdade espiritual pela primeira vez, ela entra na alma como um clarão e nunca mais sai. E esse clarão é exatamente o que você vai sentir agora. Você pode estar achando que esta técnica será longa, complicada, cheia de passos misteriosos. Mas essa é a armadilha. A mente humana ama complicar. Deus não. Florence repetia: a lei espiritual responde à clareza. A dúvida responde à complexidade. Por isso, antes de revelar o decreto, você precisa ajustar seu estado interno. Não é o decreto que funciona. É você, quando assume a postura correta. Então, prepare seu corpo. Relaxe os ombros. Solte a mandíbula. Sinta o peito abrir. Você está prestes a fazer o que quase ninguém faz. Pronunciar o Salmo 91 como ele foi escrito. Como um decreto, não como súplica. E antes que o medo tente te sabotar, lembre-se, isso não manipula Deus. Isso não tira o livre-arbítrio de ninguém. Isso não atrai coisa ruim. Isso apenas alinha a sua consciência com a proteção que já existe. O Salmo 91 não é uma promessa condicional. Ele é uma lei espiritual que funciona quando você habita no lugar certo. E agora vem a chave. A frase que Florence dizia ser o resumo vibracional do Salmo 91. Prepare-se, porque esta frase não pode ser desouvida. A frase é: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e nada pode me tocar sem passar por Deus. Repita mentalmente, sinta, deixe entrar. Agora, ouça de novo, desta vez, não com a mente, mas com o peito. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e nada pode me tocar sem passar por Deus. Consegue perceber a profundidade? Não é autoproteção, não é arrogância espiritual, é entrega, é confiança, é alinhamento. Florence ensinava que essa frase cria uma vibração tão profunda de certeza que todo o campo ao seu redor reorganiza-se para proteger, guiar, corrigir e abrir caminhos. Eu habito, não eu visito, não eu tento, não eu espero. Habitar é morar, é viver dentro, é identidade. Quando você diz eu habito, você está declarando que sua consciência mora num território espiritual, não emocional. A ciência chama isso de estado basal. Deus chama de minha sombra, no esconderijo do Altíssimo. Este não é um lugar físico. É um estado vibracional de confiança profunda. É o momento em que você não conversa mais com o medo.
conversa com Deus. Esconderijo significa estar protegido sem precisar fugir. Significa estar guardado sem se esconder da vida. E nada pode me tocar. Isso não significa viver sem problemas, mas significa que nenhum problema tem permissão de te destruir. Florence dizia: o mal não é permanente. Ele se dissipa quando a verdade é afirmada. Sem passar por Deus. Este é o coração do decreto. Tudo o que toca sua vida passa por filtros espirituais. Nada chega em você sem propósito. Nada te alcança sem autorização. Quando você diz isso, você desliga a mente do medo que imagina ataques aleatórios. Você alinha sua vibração ao entendimento de que você é guiado, guardado e sustentado. Agora, vou te ensinar exatamente como aplicar esse decreto para que ele funcione como Florence fazia. E como o Salmo 91 descreve. Quando? Ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa ou tocar no celular. Seu cérebro está em estado teta. Sua mente está maleável. Seu espírito está desperto. Onde, diante de um espelho, Florence dizia: o espelho não mente para sua mente, ele devolve sua alma. Postura: coluna ereta, peito aberto, queixo paralelo ao chão, pés firmes no chão. Preparação: 1. Inspire profundamente 3 vezes. 2. Na última, coloque a mão no coração. 3. Sinta o pulsar. Esse é seu sim espiritual. Como dizer, uma única vez, com convicção, sem gritar, sem tremer, sem pedir, como quem assina um contrato, como quem reivindica uma herança. Após o decreto, silencie. Não discuta, não questione, não explique para ninguém. Apenas viva o dia, sabendo que você declarou sua morada espiritual. Frequência. Não repita várias vezes. Isso enfraquece. Um decreto com fé vale mais que 20 com medo. Repita somente quando sentir o coração pedir, e não a ansiedade exigir. 1. Não use poder espiritual para controlar ninguém. Proteção é sobre você, não sobre forçar a vida de outros. 2. Não faça o decreto tentando evitar problemas por pânico. Isso cria vibração de medo. Faça por alinhamento, não por desespero. 3. Não teste Deus. Não entupa o decreto de dúvida. Você declara e vive. Não vigia obsessivamente o resultado. Florence dizia: quando você decreta, o universo começa a se mover. O único capaz de atrapalhar esse movimento é você. Eu sei o que você está sentindo agora. Talvez um calor no peito, talvez um arrepio subindo pela coluna, talvez lágrimas, talvez silêncio profundo. Isso é sua alma reconhecendo a verdade. Isso é o esconderijo abrindo suas portas. A partir de hoje, você não recita mais o Salmo 91 como quem repete um texto bonito. Você o vive como quem assume uma identidade. E agora que você aprendeu a chave, é hora de expandir. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Não apenas espiritualmente, não apenas energeticamente, mas também neurologicamente. Porque quando Florence dizia: a lei espiritual é científica, ela funciona 100% das vezes quando as condições estão corretas, ela não estava falando em metáfora. Ela estava descrevendo algo que hoje a ciência confirma. Prepare-se para ver o que sempre foi considerado fé se revelar como engenharia espiritual aplicada. A primeira verdade é simples. O universo não entende palavras, ele entende vibração. Quando você decreta, eu habito no esconderijo do Altíssimo, você não está apenas recitando um versículo. Você está mudando de endereço vibracional. O Salmo 91 descreve esse estado de morada espiritual. Não é sobre esconder-se fisicamente, mas sobre colocar sua mente em um lugar onde o medo não governa. E isso é uma lei. O que você teme, você atrai por sintonia. O que você crê, você manifesta por identificação. O que você habita, você vive por consequência. Habitar no Altíssimo significa elevar sua consciência acima do nível onde o problema atua. Se você habita no medo,
você opera no plano onde o perigo te alcança. Se você habita na confiança, você opera no plano onde o perigo não tem acesso vibracional. O salmista descreve isso poeticamente. Florence descreve isso mecanicamente. Sua palavra é a chave que sintoniza sua alma com a estação divina. E aqui está a metáfora central. Imagine que a vida é uma estação de rádio. O medo é uma frequência. A proteção é outra. Quando você declara o decreto, você muda a sintonia. O problema pode continuar existindo, mas não está mais na sua estação. Durante décadas, tudo isso foi tratado como superstição. Mas não hoje. Não depois das descobertas da física, da neurociência e da biologia. Vamos por partes. Neurociência. Como sua mente reage ao decreto. Toda vez que você afirma algo com convicção, o cérebro cria novas conexões neurais. Isso é neuroplasticidade. Dr. Joe Dispenza explica. Pensamentos repetidos ativam circuitos. Circuitos ativados criam caminhos. Caminhos criados viram identidade. Quando você repete com emoção, eu habito no esconderijo do Altíssimo, o cérebro interpreta isso como realidade. Ele reduz cortisol, hormônio do medo. Ele aumenta dopamina, claridade. Ele fortalece o córtex pré-frontal, tomada de decisão. Ou seja, você pensa melhor, reage melhor e percebe soluções que antes estavam escondidas pelo pânico. Você se torna alguém que naturalmente acessa proteção e caminhos intuitivos. Física quântica. O observador cria o campo. O famoso experimento da dupla fenda provou. A realidade muda quando é observada com intenção. Florence dizia isso 100 anos antes. Você não atrai o que quer, atrai o que você é. Quando você se vê protegido, guardado, guiado, você colapsa uma linha do tempo onde isso já é verdade. Quando você se vê vulnerável, ameaçado, desamparado, colapsa a linha onde o perigo te alcança. Biologia. Seu corpo responde ao espírito. Dr. Bruce Lipton demonstrou que pensamentos alteram a expressão genética. Vibrações de segurança ativam seu sistema imunológico. Vibrações de medo enfraquecem suas células e seu campo eletromagnético. Quando você declara, nada pode me tocar sem passar por Deus, seu corpo relaxa, seu campo se estabiliza e seu sistema nervoso entra em coerência. É literalmente uma blindagem biológica. Aqui está onde a maioria erra. Método comum. Repetir rezas de forma mecânica. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, mas viver com medo. Recitar palavras enquanto a mente pensa, isso não funciona comigo. Tratar o Salmo como se fosse amuleto, e não como posição interior. Isso cria conflito interno. E o universo responde ao conflito, não à palavra. Método Florence. E o verdadeiro método bíblico. Declarar com convicção. Habitar no estado interno antes de ver o externo. Usar a palavra como portal vibracional. Agir como quem já está protegido. Florence explicava assim: você não ora para pedir uma mudança. Você ora para se tornar a mudança. O decreto não funciona porque é mágico. Ele funciona porque alinha alma, mente, corpo e campo numa única direção. Quando você se torna coerente internamente, a vida fica coerente externamente. Sim, ela vai vir, e não é sinal de fraqueza, é sinal de transição. Florence ensinava a técnica da observação neutra. 1. Não lute contra a dúvida. 2. Não repita o decreto com medo. 3. Apenas diga internamente, eu já decretei, está feito. 4. E finalize com gratidão. Obrigado, porque já está resolvido. A dúvida é um teste, mas ela só vence quando te faz refazer o decreto por desespero. Se você não recuar, ela se dissolve. Agora que sua mente entendeu, sua alma precisa ver. O próximo bloco é uma visualização cinematográfica que vai fixar essa técnica dentro do seu campo de um jeito que você nunca mais esquece. Feche os olhos comigo por um instante. Respire devagar.
e deixe o ar entrar como se estivesse iluminando o interior do seu peito. Não tenha pressa. Você está seguro aqui. Agora, imagine-se daqui a 90 dias. Não se force a visualizar. Deixe a imagem vir sozinha, como se viesse de um lugar muito mais profundo do que o pensamento. Você acorda numa manhã tranquila. Não há aquela pressão no peito que costumava te acompanhar. Não há aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Pela primeira vez em muito tempo, você sente paz antes mesmo de abrir os olhos completamente. Você levanta, caminha pela casa e cada passo tem uma leveza que você não sentia há anos. O medo não sussurra mais pelos cantos. A preocupação não lateja atrás dos olhos. O mundo ainda é o mundo, mas você não é mais a mesma pessoa reagindo ao mundo. Agora, veja isso com clareza. Você pega seu celular, abre o aplicativo do banco e não sente um choque de ansiedade. Você olha para os números e o que surge não é desespero, é tranquilidade. Você percebe que está sendo sustentado, protegido, guiado. Não é que você ficou milionário do nada. É que sua vida saiu do modo sobrevivência e entrou no modo confiança. E essa mudança, essa transição, começa exatamente no dia em que você muda o lugar onde sua alma habita. Agora visualize você entrando numa sala, numa fila, numa conversa, numa decisão, e tudo ao seu redor se movendo com respeito, sincronicidade e proteção. É como se você caminhasse com uma luz em volta e, de alguma forma, as situações respondessem a essa luz. Você lembra do decreto e percebe que não é uma frase, é um estado, é sua nova morada interior. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada pode me tocar sem passar por Deus. Agora abra lentamente os olhos. Essa imagem que você viu? Ela não foi inventada pela sua mente. Ela é uma memória do seu futuro. Ela é o eco da linha do tempo que você acabou de tocar. Você chegou até aqui. Isso não é pouca coisa. Você não faz ideia de quantas pessoas clicaram neste vídeo, sentiram um incômodo e saíram nos primeiros segundos. Não porque não fosse para elas, mas porque não estavam prontas. Mas você permaneceu. Você ouviu cada palavra, você sentiu, você visualizou. Isso diz mais sobre você do que você imagina. Diz que você reconheceu este momento como um chamado. Diz que sua alma entendeu aquilo que a sua mente ainda está processando. Que você não pode mais viver no modo antigo. Que a vida já te empurrou para este ponto muitas vezes. E agora, você está prestes a atravessar o portal de verdade. Florence dizia que ninguém chega a uma mensagem espiritual avançada por acaso. Ela sempre explicava: o universo envia o mensageiro antes de enviar o milagre. E você reconheceu o mensageiro. Você não ignorou o sinal, você não virou o rosto. Talvez você já tenha chorado escondido para não preocupar ninguém. Talvez tenha enfrentado humilhações, perdas, medos, injustiças. E mesmo assim continuou. Talvez tenha se sentido sozinho carregando o peso que ninguém vê. Eu vejo você. E Deus vê você. E Florence veria também. Você acha que está atrasado, mas está exatamente onde precisa estar para lembrar quem realmente é. Aqui está a verdade que poucos têm coragem de te dizer. Você nunca foi pequeno, nunca foi fraco, nunca foi vítima da vida. Você esqueceu. Só isso. Esqueceu a força que carrega, esqueceu o direito divino que possui, esqueceu que sua alma tem um endereço. E não é o medo. A partir de hoje, você não precisa mais de autorização para prosperar. Não precisa se justificar para desejar paz. Não precisa pedir desculpas por querer o que Deus já te prometeu. O Salmo 91 não é um pedido, é uma declaração de identidade espiritual. E você acabou de retomá-la. Você não precisa de gurus, não precisa de mágicas, não precisa de intermediários. Você precisa apenas lembrar quem você é, um herdeiro do Altíssimo, não um sobrevivente do caos. O portal já está aberto e só você pode atravessá-lo. Não com força, não com medo, mas com decisão. Florence dizia que o maior erro espiritual é aprender e não aplicar.
Ela chamava isso de auto-engano espiritual. Saber e não praticar é como ter uma chave e nunca abrir a porta. Hoje, você renovou sua morada espiritual. Mas amanhã, você vai escolher se vive como alguém que habita nesse esconderijo, ou como alguém que apenas ouviu falar dele. E aqui está o mais bonito. Quando você muda, outras pessoas sentem. Sua energia muda o ambiente. Sua força desperta força nos outros. Sua fé abre caminho para alguém que te observa em silêncio. Você não transforma só a sua vida. Você transforma a linha do tempo de toda a sua família. Então lembre-se, amanhã cedo, antes de qualquer palavra, diante do espelho, coloque a mão no coração e declare com toda a sua alma: eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada pode me tocar sem passar por Deus. Uma vez, com convicção, com verdade. E então viva como alguém que habita nesse lugar, não como visitante, mas como herdeiro, como protegido, como guiado, como quem sabe que Deus está na frente, atrás, ao lado e dentro. Está feito. Você acaba de atravessar um dos portais espirituais mais profundos da sua vida. Não porque eu disse algo extraordinário, mas porque você estava pronto para ouvir. E agora, para não voltar à antiga vibração, para não cair nos hábitos mentais que derrubam a maioria das pessoas, você precisa de continuidade. Então, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não por mim, mas por você. Porque transformação não é um evento, é um processo, é um treinamento diário da alma. Nas próximas semanas, você vai aprender o decreto de Florence para a saúde perfeita, o ritual da porta aberta que ninguém pode fechar, a técnica de perdão que libera dívidas kármicas e a frase de emergência que Florence usava quando nada parecia funcionar e que manifestava respostas em até 72 horas. Você não está sozinho. Milhares de pessoas estão caminhando com você nesta jornada. Leia os comentários, sinta a energia, você já faz parte disso. No próximo vídeo, vou revelar uma chave que Florence reservava apenas para alunos avançados. Uma frase que muda o campo em minutos. Nos vemos lá. Até lá, pratique, observe, testemunhe. As sincronicidades já começaram. Sua abundância já está a caminho. O decreto foi selado na hora em que você decidiu habitar no lugar certo. Você não é mais a mesma pessoa que apertou play. Agora vá. E receba com os braços abertos. Até o próximo portal.